através do YouTube, através do Facebook, através do Zoom e das mídias sociais em geral. Que Deus abençoe. Hoje é uma data singular, claro que todas as datas são singulares, todos os dias é o dia de alguma coisa, mas hoje, como o Dia das Mães, é um dia muito especial porque é o Dia dos Pais. Isso, porque hoje, como o Dia das Mães, é especial. Esse é o mais foda. Como o Dia das Mães é especial, hoje também o Dia dos Pais são especiais. E pai é aquela pessoa querida. Eu não vou pregar sobre os pais hoje, porque nós vamos pregar continuando sobre o Apocalipse. Porém, é bom eu falar uma mensagem agora para todos os pais, pelo menos dizer parabéns para todos os pais que estão nos ouvindo. Mesmo você que é um pai do coração, como eu sou filho do meu pai, não sou filho biológico dele, mas para mim e para ele é como se nós fôssemos e somos de fato pai e filho. Eu quero dizer feliz Dia dos Pais para o meu pai, feliz Dia dos Pais para o meu sogro, feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistem, para todos os anciãos e para todos nossos irmãos. Temos irmãos queridos que desejaram ser pais, mas por algum momento da vida eles não conseguiram ser pais, o casal não engravidou. Para esses irmãos, você continua sendo pai. O seu coração é de um pai quando você cuida de um irmão, de uma irmã, de um jovem, de um amigo, de um filho, de um sobrinho. Não importa se o filho foi gerado por você. Você é um grande pai. E acima de tudo, temos Deus, nosso grande pai. Mesmo que o mundo nos vire as costas, mesmo que o nosso pai e a nossa mãe nos vire as costas, mesmo que sejamos jogados numa lata de lixo, o nosso grande pai do céu te colheu do lixo, porque ele é teu pai verdadeiro. Todos nós somos irmãos. Os meus filhos nada mais são do que os meus irmãos, a qual Deus me deu a responsabilidade de guiar esses meus irmãos no caminho da salvação. E agora, com grande alegria, vamos falar desse livro maravilhoso que é o Apocalipse e esse presente grandioso que o nosso Pai hoje nos concede através da Sua palavra e através da abertura do livro de Apocalipse e da compreensão desse livro. Mas eu quero dizer, os irmãos que estão nos assistindo, escreva o seu pedido de oração no YouTube, no Facebook. Eu vou ler só no final, não vou ler agora no começo. E ali há vários, eu já vi que tem alguns pedidos no Facebook, tem alguns pedidos no YouTube. Nós vamos orar para eles no final. Agora nós vamos inclinar a cabeça e vamos orar para a continuidade desses momentos. Senhor nosso Deus, rogamos primeiramente em agradecimento ao Senhor, que é o nosso Pai eterno, que tem nos guiado apesar de todo o sofrimento e dor e abandono de famílias, parentes. Muitos irmãos que nos assistem foi abandonado pelos pais, mãe, vô e avó, ou já morreram ou estão só. Mas eles não estão só, porque o Senhor está com eles. O Senhor é o Pai. Nós somos gratos pelo Senhor ser nosso Pai. Somos gratos pelos nossos pais que temos, pela nossas mãe, pai, por nossa família. Que o Senhor abençoe cada pai que está na face da terra, cada um dos seus pais, filhos queridos, que hoje cuidam dos seus irmãos, seus filhos. Que o Senhor os abençoe. Continue abençoando esses momentos, os momentos que se seguem. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos então continuar com o estudo do livro do Apocalipse. Nós então estamos tratando do estudo sobre os 7 selos, das 7 trombetas do Apocalipse. Eu já expliquei, já introduzi. Hoje nós vamos estudar a quinta trombeta do Apocalipse. Eu vou fazer como eu fiz no domingo passado, para nós sermos mais rápidos e mais objetivos, porque senão fica explicando muita coisa. Então, para eu explicar menos coisas, saiba que tudo que eu ensino, que eu explico aqui, existe bastante ensinamento sobre estes fatos. Então há muita coisa para ser ensinado, nós estamos apenas fazendo um resumo sobre o estudo do Apocalipse. Há muito para se falar. Vamos ler então junto o capítulo 9, a quinta trombeta, verso 1. Lembrando que Apocalipse é simbólico e lembrando que nós somos historicistas e que toda a nossa interpretação baseia-se numa interpretação historicista. Tem que sempre colocar isso em mente, porque se você tiver um outro método de interpretação, as coisas vão mudar e vai ficar diferente o resultado, vai ficar diferente o conhecimento. Então, para o conhecimento ser igual, você tem que usar as mesmas chaves e ferramentas de interpretação. Tem que lembrar que a Bíblia interpreta a si mesmo. Nós usamos essas formas. A Bíblia interpreta a si mesmo. Usamos o método de que Apocalipse ele tem a chave. Nós usamos o método historicista.
Alguém falando que não, o som tá saindo certinho. Deixa eu ver aqui. Propriedades, microfone. Estão me ouvindo? Quem está assistindo no YouTube, no Facebook, está me ouvindo? Monitorar e enviar. Aqui está mostrando normal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o meu áudio aqui para ouvir. Ah, tá ouvindo sim. Eu acabei de abrir agora o Facebook e tá saindo. Eu acho que talvez não saiu a voz dos irmãos. Eu tenho que checar se a voz dos irmãos está saindo, mas o áudio agora está saindo. Bom, poxa vida, será que não ouviram a minha oração? Que pena, nem as mensagens iniciais, uma pena. Mas vamos ali continuar. Então, como eu falei, se é que você não ouviu, se estava travado o som, às vezes dá um problema assim. Nós usamos o método de interpretação historicista. A Bíblia explica a si mesmo. A chave de interpretação do Apocalipse está dentro do livro do Apocalipse. E nós temos que levar em consideração que cada dia profético refere-se a um ano. Isso nós temos que estar bem na nossa concepção. Nós estamos estudando, então, a quinta trombeta. Lembrando que o livro Apocalipse é figurativo e nós temos que entender essa linguagem figurativa para, então, aplicar a ferramenta de interpretação profética de ano e historicista. Bom, vamos continuar. Capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saiu do poço. Escureceu-se o sol, o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como quem tem escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. Lembra? Aqui onde a gente vai usar o método de interpretação de ano. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharam. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Os aspectos dos gafanhotos era semelhante a cavalos pregados para a peleja. Na sua boca havia como coroas parecendo de ouro, e seu rosto com o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, com seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. E o barulho que as suas asas fazia era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda de escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles, como rei, o anjo do absinto, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolião. A tradução é destruidor. É a tradução da palavra Apolião. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então eu vou agora colocar o PowerPoint e vou explicar a partir do PowerPoint como eu fiz no domingo passado, para que a gente para que eu explique menos, para que eu seja um pouco mais objetivo. Eu sou tentado sempre a falar demais. Então, nós vamos ver aqui, só um perdão aqui, vamos ver. Está aqui, irmãos. A terça, nós já vimos sobre os ais, as estrelas. Opa, esse aqui não. É aqui. Nós finalizamos, então, a quarta trombeta com os ais. Então, ele finaliza que os 3 ais revelam a natureza mais severa da quinta e sexta praga. Então, vamos agora interpretar as leituras que fizemos da quinta trombeta. Gafanhotos do poço do abismo. Que seria isto? Nesta quinta trombeta se cumpre o surgimento e o desenvolvimento dos árabes. A Arábia tem sido chamado o poço do abismo, e isso é pela história.
pelos historiadores em geral, é conhecido como o Poço do Abismo, por causa dos seus desertos e areias vazias. Dessa forma ele é conhecido. Foi na Arábia que o maometismo surgiu e se espalhou como fumo. Essa fé falsa e fanática ameaçou obscurecer de uma vez a luz do Evangelho. Aplicando os eventos históricos da invasão às palavras desses versos, eles ficariam assim: vindo do deserto, os árabes invadiam Roma Oriental. Lembra que eu falei que a gente já viu que as 3 primeiras trombetas anunciavam a destruição do Império Ocidental, que caiu. Agora nós temos Roma Oriental, que é Constantinopla. Agora, as 3 próximas trombetas tratam da derrubada de Constantinopla, Roma na sua fase Constantinopla. Os guerreiros eram habilidosos, cabelos longos, com longos cabelos projetando-se de seus turbantes. Eles cavalgavam diretamente sobre o inimigo, então guinavam para o lado e fugiam e retirando-se. Quando o inimigo em perseguição ficava logo atrás deles, esses guerreiros se viravam no lombo dos cavalos, ou seja, eles viravam para trás do cavalo de forma muito rápida. O cavalo estava em linha reta para frente, eles se colocavam para trás, uma habilidade muito grande, e lançavam uma verdadeira chuva de flechas nos inimigos. A habilidade e rapidez desses exércitos fizeram com que fossem comparados a gafanhotos que assolavam a terra, ou escorpiões que picavam, envenenavam e matavam. No estudo das profecias de Apocalipse, é bom lembrar do princípio dia-ano estabelecido para profecias simbólicas. Está escrito em Números 14, 24 e em Ezequiel 4, versos 6 a 7. Anotem e estude posteriormente. Utilizando o princípio dia-ano estabelecido para as profecias bíblicas simbólicas, os 5 meses de tormento representam um período de 150 anos. De que forma? Você pega 5 meses vezes 30 dias. E aí então você tem o igual a 150 dias. Aplicando o ano profético, 150 anos, então, dos ataques. A data inicial fixada para esse período é 27 de julho de 1299, quando os turcos otomanos lutaram na Batalha de Bafeum, próximo a Nicomédia. A data de encerramento foi 27 de julho de 1449. O que acontece aqui? Acaba porque o Império Romano de Constantinopla é derrubado. Fim do Império Romano Oriental. Acabou. Então o Império Romano Ocidental caiu e o Império Romano Oriental tombou. Todos os impérios, essas 2 faces do império agora tombam. O verso 6 indica que por causa do sofrimento produzido pela guerra, muitos preferiam morrer, mas teriam de sofrer por um tempo. O tempo de conquistas, domínios árabes, de muita dor. Aqui eu vou, antes de nós falarmos então da 6ª trombeta, vamos ler então a 6ª trombeta em Apocalipse capítulo 9, versos 13 a 21. Estou fazendo um resumo rápido para a gente não demorar demais. Capítulo 9, verso 13 a 21 diz: O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 anjos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora do dia, o mês e ano, que matassem terça parte dos homens. Verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos, os seus cavaleiros, tinham couraças cor de fogo, jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça do leão,
e a sua boca saía fumo e fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca, e a sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por seus flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau. Nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olha só, vamos então agora ver o PowerPoint e explicar um pouco sobre esta sexta trombeta. Essa sexta trombeta anuncia eventos que são a continuação da invasão otomana no Império Romano. A aplicação histórica dos símbolos é a seguinte: os símbolos aplicam-se ao contínuo conflito entre turcos, otomanos e Roma. O número dos invasores, fogo, fumaça, enxofre, a destruição da terça parte da humanidade, todos eles representam lutas e destruição. O tempo de uma hora, um dia, um mês, um ano, tem sido interpretado segundo a perspectiva histórica, como 391 anos, a partir da data fornecida pela quinta trombeta. Isso nos leva a 11 de agosto de 1840, que é o fim do Império Otomano. Agora o Império Otomano também cai. Então o Império Otomano destruiu o Império Romano. Constantinopla foi dominada. Mas o Império Otomano também cai em 1840. Os versos 20 e 21 apontam os pecados dos romanos que não foram mortos nas invasões. Quais são esses pecados? O texto traz idolatria, assassinato, feitiçaria, prostituição e furto. Mesmo os juízos sofridos durante as trombetas não produziram amplo arrependimento ou reforma entre os cristãos daquele tempo e nem entre o povo romano. Eles continuavam lutando contra Deus. Por isso que a gente vê hoje, irmãos, a gente vê hoje isso aqui, ó. Vamos voltar aqui o slide. Idolatria, assassinato, feitiçaria, prostituição, furto. O que nós vemos hoje no Brasil? Mentira, assassinato, prostituição, vira até uma piada, né? A gente coloca assim que a polícia prende e certas pessoas soltam os bandidos. Ficou uma coisa assim muito estranha o nosso país, a nossa justiça, o nosso mundo. Então mostra que a justiça ela acaba sendo relativa a quem está no poder e àqueles que são favorecidos por quem está no poder. Então a justiça continua igual, foi todo o tempo ela foi assim, ela continua assim e Deus julgará por ser assim. Vamos aqui continuar então. Agora vamos partir para um momento mais particular do texto, fazer uma aplicação particular do texto. Há algum pecado em particular, ou um grupo de pecado, que está atrapalhando a sua vida, que está fazendo você escravo, e que você deseja romper esse hábito? Hoje Deus convida você e eu a rompermos esse vínculo, esse laço do pecado. Jesus promete-lhe a vitória. Eis a razão dele ter deixado o céu e vindo a este mundo assumir a forma humana, deixar a forma de um Deus, deixar um céu, assumir a forma humana, viver como um ser humano, abnegar o seu poder quando veio nessa terra, só para nos mostrar o caminho e nos mostrar a verdadeira face de Deus e fazer com que a humanidade pudesse ver Deus e compreender como é Deus. Porque o mundo vive distorcendo a Deus a todo tempo, tem prazer em distorcer a Deus e mostrar a Deus como uma pessoa má. Porém, Jesus vem nesse mundo para desfazer a distorção que próprios judeus haviam inventado sobre Deus. Jesus veio para mostrar qual era a verdadeira face de Deus. Até quando os discípulos estavam com ele, quando Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai.
Jesus, com um tom de tristeza, respondeu: Mas, Felipe, quem vem a mim vê o Pai, como tu me pedes para ver o Pai? Perceba que o ser humano ainda não entendeu quem é Deus, enquanto eu e você pedimos para ver Deus. Aquelas multidões que andaram com Jesus, aquelas multidões que viram Jesus, que comeram pão, peixes, que sentiram o cheiro do milagre, degustaram o milagre, tocaram o milagre, ouviram o milagre. Após tudo isso, ainda perguntaram: Senhor, faça pão cair do céu para que a gente acredite. E Jesus então disse: Eu sou o pão vivo do céu. Após Jesus fazer um sermão pesado como esse, a multidão foi embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Vocês também vão embora? Sabe, você e eu criamos expectativas de quem é Deus, mas Deus veio para tirar essa falsa ideia de quem é Deus e para mostrar o que é amor, o que é Deus, o que é a verdade e o que é juízo. Só é possível entender, entendendo e vendo Jesus. Só através de Jesus é possível entender Deus, entender o que Deus quer para mim e para você e entender as profecias do Apocalipse. Nós nunca podemos permitir que as interpretações mundanas tirem a característica e o caráter de quem é Jesus. Vamos aqui continuar então para a sétima trombeta. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11. Mas antes de eu ler a sétima trombeta, deixa eu explicar algo para os irmãos. Vou explicar para vocês o seguinte, não vamos ler a sétima trombeta, porque a sétima trombeta a gente já finaliza, mas eu preciso aqui explicar para os irmãos para entender uma visão maior sobre o Apocalipse. Quando você vê as trombetas, você vê o capítulo 9, e você então começa a ver o capítulo 10, o capítulo 11. O capítulo 10 até o capítulo 11, 14, que está dentro da sexta trombeta, antes de eu ler a sétima, eu tenho que falar isso. Porque o capítulo 10 inteiro e o capítulo 11, do 1 ao 14, ele vai falar da característica espiritual de um povo especial que vai estar vivendo o período da sétima trombeta. Ele então vai descrever que essas pessoas passarão por um desapontamento, vai descrever então a Bíblia, vai descrever então aqui as duas testemunhas, que é o Novo Testamento e o Velho Testamento, vai descrever que nesse período a palavra de Deus será exaltada por esse povo e ela será pregada com grande ênfase e a Bíblia será o testemunho desse período. Ela falará, ela testemunhará, fala da ressurreição desse povo, fala da ressurreição da Bíblia e fala de um povo. Então, ante a sexta trombeta, no final dela, ela dá uma pausa para falar do que vai acontecer e apresenta ao mundo aqueles que conseguem escapar do juízo. Apresenta ao mundo aqueles que vão libertar o mundo, apresenta o mundo aqueles que são a luz, o sal, a cura do mundo. Aqueles que são a menina dos olhos de Deus é apresentada no capítulo 10 e no capítulo 11. Isso é algo fabuloso. Já aí, quando nós vamos entrar na sétima trombeta, eu preciso falar isso antes de ler a sétima trombeta. Porque dentro da sétima trombeta ele vai fazer uma pausa também e vai retomar. Ele vai descrever a sétima trombeta do capítulo 11, do 15 ao 19, vai estar a sétima trombeta. Só que do capítulo 12 e 13, e no capítulo 13, o que ele vai descrever? O capítulo 12 e 13 faz uma pausa. Enquanto o capítulo 10 e 11 vai descrever as características espirituais e a Bíblia, o capítulo 12 e 13 ele vai descrever as características política e civil desse reino. Então, a mulher e o dragão vai colocar ali a luta da mulher e o dragão, vai colocar então o diabo buscando destruir a igreja, vai mostrar então o dragão numa luta política humana para destruir o seu povo, vai fazer uma pausa. Por que faz uma pausa? Porque esse sétimo período, ele vai ter o diabo buscando destruir fortemente o sétimo período. Então, por isso que ele começa dos selos, ele abre o selo, aí ele pausa o selo, o sétimo selo, para poder falar a característica do diabo tentando destruir os filhos de Deus no sétimo período. E esses filhos que foram apresentados no final da sexta trombeta, que ele faz o pano de fundo para entrar a sétima trombeta. Então, é colocado ali um pano de fundo. E aí, então, o capítulo 12 mostra a mulher e o dragão, mostra a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, as características políticas e espirituais. Vocês estão conseguindo entender, então, como o Apocalipse está criando o contexto da sétima trombeta?
E o capítulo 14, ele vai estar descrevendo, mais uma vez, ele remonta como fez a sexta trombeta. Na sétima trombeta, na parte aqui, chegando mais para o fim dela, ela vai reapresentar os salvos. Mais uma vez, vai apresentar os salvos e depois de apresentar os salvos, vai vir as vozes. Essas vozes são a mensagem desse povo. Ele tem uma mensagem. E a mensagem desse povo culmina com a volta de Jesus. E aí ele vai fazer uma pausa na volta de Jesus e vai voltar a descrever a sétima trombeta no capítulo 15. Ele volta a descrever a sétima trombeta na parte final da sétima trombeta. A parte final da sétima trombeta é os 7 últimos flagelos. E quando ele lança o sétimo flagelo é que a porta da graça se fechou. A porta da graça se fecha dentro do período da sétima trombeta. Dentro do período da sétima igreja, dentro do período do sétimo selo, dentro do período da sétima trombeta. Dentro da sétima trombeta, a porta da graça, ela é fechada. Nós vamos tratar isso mais pra frente, eu só estou falando isso agora para você entender que o capítulo 15 faz parte, e aí eu vou parar por aqui só para vocês entenderem, que o capítulo 10 e 11 apresenta um povo que vai nascer na sétima trombeta. Então, o capítulo 10 e 11 apresenta o povo que vai nascer na sétima trombeta. Então nós temos o nascimento da sétima trombeta. Aí, dentro da sétima trombeta, faz uma pausa. E Deus vai descrever o ambiente político, religioso e espiritual satânico. O 10 e o 11 vai dar a característica espiritual do povo, de Deus, que nasce nesse período. Já o Apocalipse capítulo 12, dentro da sétima trombeta, vai descrever a característica espiritual do inimigo contra o povo de Deus espiritual. E vai descrever como isso vai acontecer de forma política e da forma civil, através da besta que emerge do mar e através da besta que emerge da terra. O simbolismo político, religioso e civil vai estar sendo descrito. E aí, depois que ela descreve esse contexto, ele vai descrever de novo a característica desse povo, que iniciou-se ali no capítulo 10, e ele vai fortalecer a descrição dela no capítulo 14. E vai dar qual é a missão desse povo dentro do período da sétima trombeta. E a missão desse povo finaliza com a volta do Senhor Jesus. E aí então ele para de apresentar, e aí ele volta para o final para falar sobre os flagelos da sétima trombeta, e vai para a parte final, no capítulo 15, que é as 7 últimas pragas. Então, diante disso, vamos ler então, Apocalipse capítulo 11, verso de 15 a 19, que diz: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Aqui eu vou fazer diferente, eu não vou passar o PowerPoint, ele passará pelo século dos séculos. Eu vou voltar aqui, perdão, a minha imagem do Zoom. Vou voltar essa aqui, porque essa não tem o PowerPoint para ela. Como eu não tenho um PowerPoint para essa, vamos falar então sem o PowerPoint. Então vamos estar lendo aqui Apocalipse 11. O que é isso? Tocou a sétima trombeta e houve grandes vozes dizendo. Essas grandes vozes, no comentário bíblico adventista, são as vozes dos anjos, dos seres celestiais, que está aqui dizendo em alegria, é uma questão aqui alegre, eles estão clamando no céu que quando esse selo abriu, Jesus ele passou a se tornar dono desse mundo. Isso é uma coisa muito interessante. Lembra que eu já descrevi para os irmãos que nas 7 igrejas Jesus se apresentava cada vez mais próximo e na 7ª igreja ele batia a porta? Porque ele já tinha chego. Aqui na trombeta ele deixa isso claro. Na trombeta ela começa que esse reino pertence a Deus. Passou. Quando Jesus abriu o 7º selo, Jesus é o dono dessa trombeta. Jesus é o dono desse mundo. Jesus é o dono. Jesus, ele literalmente, ele já poderia ter voltado. Literalmente, ele pode voltar a todo momento, desde a abertura desse selo, toda hora, todo dia, todo minuto e cada segundo é um dia que Jesus pode voltar. Porque o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele passou o trato religioso no santuário celestial, no Santo dos Santos, que dá o direito
de posse a Cristo finalizou na abertura do 7º selo, passando essa terra de volta para Deus. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Por que Deus não veio ainda? Porque o momento que nós estamos vendo agora é chamado por Apocalipse, nós vamos estudar, o período da tardança. Deus até falou, e ele profetizou isso quando nós estamos estudando na quarta-feira, e a gente viu em Mateus, que há profecia ali da noiva. Nós temos ali as virgens prudentes e nésias. Elas retratam este momento que Apocalipse aqui, que Jesus já toma posse, ele já casou com a igreja é dele, só que ele não assumiu o matrimônio ainda, ele não subiu ao altar. É o período da tardança. É o período que o noivo tarda. Isso é a 7ª trombeta. Já é de Deus, mas o noivo tarda. E verso 16. E os 24 anciões que se encontraram sentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha, os anciões disseram que ele assumiu o poder. Quando eu e você achamos que Deus não está olhando para esse mundo, irmãos, Deus está atuando firme e fortemente neste mundo. Ele está olhando cada detalhe, sondando cada coração. Está sendo passado diante dele. Verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos seus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruírem os que destroem a terra. Isso aqui é uma descrição do que Jesus está fazendo agora no santuário, no Santo dos Santos. Finalizando o momento, ele está fazendo justiça e juízo. E quando ele terminar de fazer toda a sua justiça e seu juízo, ele dará então a sentença executiva. Tanto a sentença executiva é de duas formas. Ele executa os juízos de destruição e ele executa o juízo de vindicação. Vindicação é aqueles que foram prometidos a Deus, que estão salvos, Jesus vai vindicar eles para si mesmo. E aqueles que se aliaram a Satanás e não aceitaram a graça do Senhor e não quiseram ser salvos. Lembrando que eu já expliquei para os irmãos que Deus não quer matar ninguém, não quer destruir a vida de ninguém. Lembra que eu falei, tem gente que pega e distorce a palavra de Deus quando Jesus fala que ele está batendo a porta, e se ele não abrir a porta, ele vai te matar. Não é isso. Se eu e você não abrir a porta, ele não vai te matar. Você vai morrer de qualquer jeito. Você vai morrer. Então eu já expliquei para os irmãos, se o ser humano quer viver como um bicho e morrer como um bicho, Deus em seu amor, ele permite que o ser humano viva como um bicho e morra como um bicho por amor ao ser humano. Mas para você e eu que aceitarmos o toque de Deus e abrirmos a porta do nosso coração, ele não vai só nos estender essa vida, como ele vai nos estender a liberdade da vida eterna. A liberdade de sair dessa prisão, a liberdade de viver eternamente. A todos os homens e mulheres, salvos e perdidos, é dado essa vida inteira para viver. Mas apenas aqueles que ouvem a voz de Deus, e ouvem a batida do seu coração e abre a porta, esses podem viver a vida eterna. Por isso nunca distorce o Senhor Jesus. O objetivo dele é salvar todo mundo. Jesus não morreu para meia salvação. Jesus não morreu para salvar um ou outro. Jesus não morreu para dizer, olha, eu vim só para salvar você ou aquele. Não. Jesus morreu para salvar cada um de nós. Jesus morreu para salvar cada homem, cada mulher, cada um dos seus filhos. Foi por isso que Jesus morreu. Vamos continuar aqui a leitura. Bom, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e terremoto e grande saraivada. Aí, depois que o sexto selo é aberto, que mostra que passou, ele voa no tempo e vai até o final. O verso 19, ele parte para o final. Por que esse final? Porque nessa parte final, ela já retrata o momento em que o Senhor Jesus vai voltar. Ela já retrata por quê? Quando abriu-se, então, o santuário de Deus no céu, isso é o momento final. Quando os ímpios, fazendo a sua impiedade,
de forma literal, Deus vai abrir. Ele vai abrir o céu e os seres humanos inteiros verão o santo do santuário celestial. Eles não poderão ver a Deus, mas verão o santo dos santos. E verão a arca da aliança com os 10 mandamentos, que estão nas outras passagens que nós vamos ver. O céu se abrirá e Deus se revelará a todos. Haverá mais uma nova grande revelação. E nesse momento haverá vozes, relâmpagos e trovões, terremoto e uma saraivada. Isso já faz parte e a gente vai ver isso porque esse momento ele se encaixa nas 7 últimas pragas que estão dentro da trombeta. E aí então quando o Apocalipse, quando o 7º selo ele fecha nessa descrição, ele para. Porque ele vai retomar essa descrição somente no capítulo 15. É que ele retoma. Ele para aí e ele retoma no capítulo 15. Por quê? Porque lembra, eu falei, ele vai descrever agora a condição sobre o que essa igreja triunfante, guiada, agora militante, guiada por Deus, como que ela vai estar sofrendo perseguição de Satanás? Como que o inimigo estará perseguindo ela? Vai tratar das características desse período, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vai tratar grandemente deles. E aí então vai falar da tentativa do diabo destruí-lo. Capítulo 13 vai falar da besta que emerge do mar. Eu não vou explicar os capítulos, porque nós estudaremos cada um deles. E aí então vai falar da besta da terra. E aí então ele vai dar uma outra pausa na descrição da 7ª trombeta. E vai então olhar os salvos, como eu estou repetindo para os irmãos entenderem. Bem, ele vai parar e vai olhar os salvos que estão no Monte Sião. Vai mostrar uma cena final de Jesus vendo os salvos e os salvos estando com ele. E após ele descrever o salvo, ele volta na cena quando ele descreve as vozes. Porque a voz vai descrever a missão desse povo. E aí quando descreve a missão desse povo, que é as 3 mensagens angélicas, a voz se volta para fazer o pano de fundo que volta a tratar do assunto que estava sendo tratado no verso 19. E aí então a 5ª voz, a 4ª voz vai falar então do Jesus vindo. Vai falar sobre a colheita da ressurreição dos salvos. Vai falar então de Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, mortos ressuscitando. E aí então ele vai parar essa descrição e no capítulo 15 vai voltar no verso 19, como eu falei para os irmãos, que aí ele vai descrever um pouco melhor o que vai acontecer antes das pessoas serem ressuscitadas. O Apocalipse ele é cheio de recapitulação. Ele mostra a mensagem, vai até para frente e aí depois ele volta para trás de novo. Aí ele vai até para frente. Aí ele volta para trás de novo e vai para frente. Apocalipse é cheio de recapitulação. Ele mostra a verdade, aí ele amplifica a verdade, aí ele volta naquele assunto e aumenta o conhecimento. Estudar o Apocalipse de forma linear é isso. É dessa forma. Agora, depois a gente pode estudar ele de forma temática, para poder ajudar a entender melhor, de forma de cada assunto, numa ordem cronológica, mas nós não estamos estudando em ordem cronológica, nós estamos estudando em capítulos inversos, e não em ordem cronológica de eventos. Por isso, às vezes, um ou outro pode ficar um pouco confuso. Por isso eu quero dizer, meus irmãos, vale a pena seguir o Senhor, porque aqui na 7ª trombeta é isso que eu quero dizer bem claro para os irmãos. Queridos irmãos, esse reino já é do Senhor Jesus. Esse reino que nós estamos vivendo agora, Deus é um Deus presente. O Espírito Santo, que é Deus, ele caminha ao meu lado, ao teu lado. O Espírito Santo de Deus, ele deita-se com você à cama, levanta-se com você, sai com você. Esse reino já é de Deus. Deus ele está olhando agora no período da tardança. Ele está esperando a seara amadurecer. Ele está esperando no amor insondável dele. Que até os anjos dizem, por que o Senhor não finaliza? E aí eles se admiram com o amor de Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que cada homem e mulher faça a sua escolha. E o mundo caminha para isso. Pessoas estão se decidindo hoje ao lado do mal. Enquanto pessoas estão se decidindo do lado do bem. Não terá pessoas no momento que Jesus voltar que não tenha feito a sua escolha. Todos terão feito a sua escolha. Para o bem ou para o mal. E terão pessoas que continuarão em cima do muro, que é aqueles que recebem a marca da besta na mão, que nós vamos estudar isso também. Mas, queridos irmãos, o reino já é de Deus. Por isso você já deve se alegrar. Porque depois disso,
Não existe uma outra igreja, não existe um outro período, não existe outro mensageiro. A mensagem finaliza aqui, com a gente, conosco. Somos os últimos mensageiros. A função da Igreja Adventista Sétimo Dia, ela faz parte de um anúncio de trombeta. Nós anunciamos como voz de trombeta. Ellen White nos diz, e a Bíblia classifica o povo do fim como João Batista. Assim como João Batista preparou um povo para a primeira vinda do Senhor, o povo da sétima trombeta, da sétima igreja, do sétimo selo, que é a mesma coisa, eles têm a missão de anunciar a vinda do Rei da Glória. Eles são a voz que clama no deserto: arrependei-vos e preparai-vos para receber a vinda do Rei da Glória. Por isso que o Apocalipse descreve, ele para descrever na sétima trombeta a missão desse povo. A missão de proclamar, a missão de anunciar. Nós somos os atalaias que Deus mandou ir à frente. E, ao mesmo tempo, estamos sendo representados também pelas virgens. Olha que interessante. O mesmo povo, ele está em dois aspectos. Eles são aqueles que levam a mensagem, que é o atalaia que vai na frente dizendo que Cristo chegou. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode estar sendo descrito como aquele que dorme quando o atalaia chega. Parece estranho fazer isso, mas ao mesmo tempo é assim. Nós vamos ter os atalaias gritando, e nós vamos ter também ao mesmo tempo irmãos que estão dormindo. E nós vamos ter ao mesmo tempo irmãos que dormiram sem receber o Espírito Santo. Isso é uma desgraça. Então descrevem os irmãos trabalhando de forma árdua, de forma maravilhosa. O reino de Deus é chegado, irmão. E agora, como eu havia prometido para os irmãos, se alguém quer colaborar, pode falar. Tem